Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as análises para os jogos dessa sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Dia onde teremos aí jogo pela Série A italiana, jogo pela La Liga na Espanha, jogo pela Bundesliga na Alemanha e também jogo pela Ligue 1 na França. São esses os jogos que a gente vai analisar nesse vídeo aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos, o que você pretende fazer nessas partidas, beleza? Bom, começando aqui com esse jogo às 16h45, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos começar por ordem, né? A gente tem aqui às 16h30 na Alemanha, Werder Bremen e Frankfurt. Jogo interessante aqui, a equipe do Frankfurt na 7ª colocação, Werder Bremen é o 11º, então a gente tem aqui dois times que vivem momentos distintos aí na competição, né? No entanto, na última rodada, o Frankfurt perdeu de 3-2 para o Stuttgart, um grande jogo, estive lá posicionado no mercado de gols nessa partida aqui, foi um jogo bem bacana, e o Werder Bremen perdeu por sua vez aqui para o Borussia Dortmund, também por 3-0 aqui nesse caso, e dois times então que buscam aí voltar a vencer na competição para se reabilitar. A race do Werder Bremen, vejam aqui, não é interessante não. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Então, partidas como essa, onde o time que joga dentro de casa vem numa sequência muito ruim, a gente pode esperar que o time tenha uma postura ofensiva mais exposta do que o normal, né, para tentar buscar o resultado desde o começo. E isso deixa o jogo interessante para a gente trabalhar. Primeiramente, correções de preço e segundo, mercado de gols, que também é um mercado que nos interessa muito, certo? Odds de 2,63 para o Bremen, que é o mandante, 2,55 para o Frankfurt, que é levemente favorito mesmo fora de casa, tá? Pegando um pouco aqui as escalações das equipes, a gente vê que existem vários desfalques nos dois times, tá? Do lado do Werder Bremen aqui, Stark, o Musa, né, são jogadores importantes que estarão fora. O principal deles certamente aqui é o Boniface, né, um atacante que foi contratado para ser o camisa 9 nessa temporada aí do Werder Bremen e está fora por lesão. Então essas são as principais ausências aí na equipe do Werder Bremen. Do lado do Frankfurt, a gente tem aqui também alguns jogadores importantes que estão fora por lesão, mas vejam aqui que tem vários que estão como dúvida, esses em amarelinho aqui. Alguns deles, inclusive, estão colocados aqui dentro do time titular como prováveis jogadores para iniciar o jogo, tá? Então, os dois principais desfalques aqui no time do Frankfurt são o Elias Baum, um defensor muito forte fisicamente aqui, que está lesionado, e o Batshuayi, né, jogador belga, né, que é também o jogador que foi contratado para ser o centroavante da equipe do Frankfurt e que, lesionado, aí, está ausente do time já há algum tempo, tá? Então, a gente tem aqui jogadores importantes que estão fora nas duas equipes, ou seja, não deve comprometer tanto assim a diferença de preços nas duas equipes, tá? Acredito que a gente possa ter a possibilidade de trabalhar um lei ao Werder Bremen, tá? Considerando o momento da equipe que não vive uma fase boa, o time do Werder Bremen tendo que se expor muito para buscar o resultado, obviamente vai deixar bastante espaço para o Frankfurt conseguir executar o seu jogo de contra-ataque. O time do Frankfurt, que é um time muito rápido na transição, embora não tenha uma defesa muito qualificada, mas o ataque é rápido e finaliza bastante a gol, tá? Então a gente tem a linha do over 2,5 também pagando 1,62. Qualquer coisa próxima de 1,80 aqui eu já acho interessante para trabalhar esse over 2,5. Obviamente, com um contexto do jogo bem aberto, esse mercado passa a ser interessante, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui então às 16h45, Pisa e Atalanta, jogo válido pela Série A italiana. Estamos aqui na rodada de número 21 do futebol italiano. Abrindo essa rodada 21, a gente tem aqui a Atalanta, que é 7ª colocada. Vem de uma race muito bacana aqui, ó. Nas últimas 5 são 4 vitórias e apenas uma derrota para o time da Inter de Milão, que é o atual líder da competição, né? Já o Pisa vem lá na 19ª colocação. Nas últimas 5 partidas, 3 empates e 2 derrotas.
empatou na última rodada contra a Udinese em 2-2. E a gente deve ver... Perdão, a gente deve ver aqui um comportamento, mesmo do time mandante precisando somar pontos, precisando da vitória, um comportamento não tão ousado, não tão agressivo, porque o time do Pisa é um time que tem uma estrutura de jogo baseado muito no jogo de contra-ataque, tá? Se a gente pegar a montagem do time aqui, vocês já vão perceber que a montagem é um 3-4-2-1, basicamente um time focado numa organização que prioriza o setor defensivo, tá? Quando não tem a bola, os alas recompõem montando uma linha de 5 aqui e o time joga na bola de contra-ataque, mesmo jogando dentro de casa, o time tem essa característica. Do lado da Atalanta, a gente tem um time mais ofensivo, com jogadores de boa chegada no ataque, né? Tanto os meias quanto os volantes aqui são jogadores que aproximam muito do gol adversário, se não é aquela Atalanta que a gente já viu em outras temporadas aí com poder ofensivo que fazia frente aí a Inter, a Milan, a Juventus, né? Não é mais aquele time tão poderoso ofensivamente assim, mas continua sendo um time com boa mecânica de jogo, com iniciativa dentro da partida e mesmo como visitante a tendência é que a Atalanta seja a equipe que vai controlar as ações do jogo, tá? Odd de 1,60 para a Atalanta, odd 6,25 aqui para o Pisa, então a gente tem uma possibilidade de trabalhar, inclusive até um back a Atalanta nesse jogo aqui. É óbvio, tem que prestar bastante atenção no comportamento do time da Atalanta, que quando joga fora de casa, às vezes não dá um padrão tão claro para a gente poder fazer essa entrada. Se tivermos aqui o time da Atalanta tendo volume, tendo superioridade, principalmente no primeiro tempo, o back Atalanta, na minha visão, pode ser uma excelente oportunidade nesse jogo. Depois a gente vai para, seguindo aqui nos jogos de amanhã, a gente tem às 17 horas pela Espanha, pela La Liga espanhola, a gente tem o Espanhol contra o Girona. Girona que na temporada passada, na temporada passada, foi sensação do futebol espanhol, né? Conseguiu chegar aí a uma vaga de Champions League, inclusive. Agora está ocupando a 13ª colocação nesse campeonato, mas vem de uma race interessante aqui nas últimas 5 partidas. 3 vitórias, 2 derrotas. Os últimos 2 confrontos do Girona foram 2 vitórias. Contra o Osasuna por 1-0 e contra o Mallorca por 2-1. Então a gente vê que o time do Girona vem tentando uma reabilitação no campeonato, vai pegar o Espanhol, que faz uma grande campanha nessa temporada de La Liga, é o 5º colocado aqui, uma race parecida até inclusive, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, nas últimas 2 rodadas um empate contra o Levante em 1-1 e uma derrota para o Barcelona por 2-0, então quando tem enfrentado times aqui do meio para baixo aqui na tabela, o time do Espanhol consegue fazer bons jogos e vencer, principalmente jogando dentro da sua casa, tá? Odd de 1,91 para o Espanhol, odd 4,33 para o Girona. Levando em consideração o momento das duas equipes, eu não acho absurdo que o Girona complique a vida do Espanhol aqui, mesmo o time da casa estando atravessando um bom momento aí, sendo dentro da sua casa um time muito forte também, tá? Mas a equipe do Girona é uma equipe que a essa altura do campeonato já não tem mais nada a perder, não corre tanto risco lá na parte de baixo, então é um time que precisa, mesmo fora de casa, buscar por pontos aí para melhorar a sua condição na tabela, tá? Eu gosto bastante desse jogo para mercado de over goals. Para mim é a minha primeira alternativa nesse confronto, buscar o mercado de over. Aqui a linha do over 2,5 tá pagando 2,10, ou seja, o mercado não espera um jogo com tantos gols assim, tá? A linha de over 2,5 é a linha do jogo que está sendo oferecida como a principal linha de gols pelas casas aqui, então a gente trabalhar o mercado de over goals num jogo que tem essa tendência com times com forte volume ofensivo, eu acho que é interessante a gente poder buscar esse mercado de gols em Espanhol e Girona, ok? Voltando aqui ainda, a gente tem outro jogo interessante. Na França, às 17 horas, o PSG recebe o Lille. O PSG que é o líder do campeonato, se a gente pegar... Aliás, o PSG já não é mais o líder, é o vice-líder com 39 pontos. Teve uma derrota aqui contra a equipe do Mônaco, que fez com que ele perdesse a liderança para o Lens, que vem aqui numa sequência muito boa de 5 vitórias em 5 partidas, né? O PSG 4 vitórias e uma derrota nas últimas 5, então o time segue a caça
do líder, que é o Lens, nesse momento no campeonato, vai enfrentar o quarto colocado, que é o time do Lille. Time do Lille que tem uma campanha aqui nas últimas 5 muito parecida com a do PSG. Perdeu aqui na última rodada para o Rennes, mas é uma equipe que já vem conseguindo fazer bons jogos aí no futebol francês já há algumas temporadas, né? A gente viu figurando aí, se não me engano, em Champions League na edição anterior da Champions, mas é comum esse time aqui estar disputando ali entre Europa League e Champions League já há algumas temporadas, então é um time que vale a pena a gente ficar de olho. Mesmo assim, temos uma boa oportunidade, na minha visão, para trabalharmos a favor do PSG, que está aí, um time que a gente tem que levar em consideração também, que teve talvez o time que menos teve folga da última temporada para cá, porque o PSG jogou o Mundial de Clubes na metade de 2025 até a final, né? Até a semifinal, se não me engano. Jogou depois o Mundial de Clubes contra o Flamengo aqui no final de 2025 também. Teve calendário até os últimos dias do ano. E logo em seguida já retornou os seus compromissos na França. Então, há muito tempo o PSG não tem de fato uma folga mais extensa, né? Então os jogadores do PSG estão passando aí por um momento de desgaste também, que vai cobrando a sua conta. Então o PSG provavelmente deve ter alguns jogadores importantes aqui de fora nesse contexto. O Hakimi está machucado, mas o Hakimi ele jogou agora na Copa Africana das Nações com a seleção de Marrocos, né? Então a gente tem aqui uma baixa importante no time, né? Alguns outros jogadores aqui, o Safonov, o goleiro, que pegou os pênaltis ali contra o Flamengo na final do Mundial, também tá fora, então muito provavelmente aqui o Chevalier vai voltar a ser o titular, né? Lucas Hernandes também é uma ausência muito importante, o João Neves também, então esses jogadores aqui são peças fundamentais no time do PSG que estarão ausentes nesse jogo, tá? O Touré do lado do Lille e o André Gomes são os principais desfalques nesse time, tá? O time do Lille conta com o Giroud no ataque aqui e um Mbappé, que não é o Kylian Mbappé, obviamente, né? Mas são bons jogadores aqui no setor ofensivo do Lille também, um time rápido, um time veloz, um time que coloca bastante intensidade na pressão de saída de jogo do adversário. Então a gente pode ver aqui o PSG, se tiver domínio, se tiver o controle do jogo nos primeiros minutos, pode ser que encaixe um back ao PSG nesse jogo, é o que eu pretendo trabalhar aqui, mas tem que sempre levar em consideração que o nível do adversário aqui é um nível bastante competitivo. Então, se o PSG demorar para conseguir colocar seu ritmo, demorar para conseguir se impor dentro do jogo, não é nenhum absurdo, tá? Então a gente pode, inclusive, esperar um pouco e tentar pegar esse back ao PSG com uma odd melhor. Fechado? Para terminar aqui, então, a gente tem às 17h15 o Sporting pelo campeonato português, tá? Se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, o Sporting vice-líder com 42 pontos, o Porto já está lá a 49 e o Benfica a 39. Então, na próxima rodada, o Sporting não poderá ser ultrapassado pelo Benfica, né? O Benfica vencendo. Se o Sporting perder e o Benfica ganhar, o Benfica vai no máximo empatar em pontos, mas não passa a equipe do Sporting. E se o Sporting vencer, ele também não alcança a equipe do Porto. No entanto, encurtar essa diferença aqui, que hoje é de 7 pontos, é fundamental para o Sporting conseguir sonhando com a disputa do título aqui no futebol português. Perfeito? A gente não tem aqui ainda as escalações das equipes, mas o time do Sporting deve estar o mais completo possível para enfrentar a equipe do Casa Pia, que é o 15º colocado na competição aqui. Vem de uma race nas 5 partidas últimas disputadas, apenas uma vitória contra o Tondela, depois foram 2 derrotas e 2 empates, então a tendência é que a gente veja aqui o Sporting com potencial, inclusive, para golear esse jogo, tá? A odd é de super favorito, abaixo de 1,15 aqui. Eu não recomendo esse tipo de preço para você trabalhar no Match Odds, tá? Mercado de back a goleada é o placar que mais me chama atenção. Obviamente a linha do over 2,5 também vai estar muito amassada, porque o mercado espera que o favorito vença por uma margem grande de gols, tá? Então, se tiver alguma possibilidade de trabalhar aqui no back a goleada do Sporting, esse é o mercado preferencial para esse confronto, beleza? Ficamos por aqui então com as nossas análises. Se você gostou, deixa o like,
curte, comenta, compartilha. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue aqui nas redes sociais, Telegram, Instagram, TikTok também tem aqui. Então me segue nas redes aí que lá eu produzo conteúdos diferentes do que eu trago aqui no YouTube, tá? Então, se você quiser me seguir por lá, muita análise de jogo também eu trago nessas redes sociais. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.